Galera, eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu ia fazer um vídeo falando sobre como abrir uma marca de roupa mudou minha vida. E aí eu comecei a colocar ali os bullet points, eu sempre faço um roteiro para gravar o vídeo para vocês, para trazer um conteúdo interessante, porque eu não gosto de perder tempo, eu acho que eu valorizo muito o meu tempo, também gosto de valorizar o tempo de vocês que acompanham o meu conteúdo. Mas ao mesmo tempo eu percebi que eu precisava trazer um conteúdo mais transparente, mais profundo, sem ficar podando muito para passar a mensagem certa, fazer um conteúdo mais sem filtro. E aí eu resolvi, ao invés de fazer um vídeo sobre como abrir uma marca de roupa mudou minha vida, eu resolvi falar sobre como abrir uma marca de roupa não mudou a minha vida. E é muito contraintuitivo, porque eu não estaria aqui hoje. Para você ter uma ideia, hoje é segunda-feira, estou aqui de Havaiana, na minha casa. Eu trabalho alguns dias em casa, no escritório aqui em casa, eu trabalho alguns dias na minha empresa, no meu escritório. E eu estou aqui, é um dia tranquilo, eu me considero uma pessoa hoje bem-sucedida, que está com a vida feita. E por que é contraintuitivo? Porque lá atrás eu não era nada. Eu não tinha perspectiva. Eu vim de uma família humilde. A minha irmã, por exemplo, ela trabalha num banco hoje. Ela trabalhou com a minha mãe numa loja que a minha mãe tem até ano passado. Meu irmão tem uma oficina mecânica. Meu pai era caminhoneiro, pedreiro, carpinteiro, fazia de tudo. Mas antes de se aposentar ele era caminhoneiro. A minha mãe doméstica, cuidava da casa, e hoje ela tem a loja dela, uma loja de roupa. E eu trabalhei com meu pai no mercadinho, que ele tinha até meus 18 anos. Mas aí eu queria ter minha vida, eu queria ter meu dinheiro e tal. E aí eu fui para a indústria, trabalhei 2 anos numa indústria. E quando eu resolvi abrir minha marca, eu tinha uns 4 mil e poucos reais. E a minha motinha, uma CG 125, que eu tinha pago 3 mil reais naquela época. Eu tinha comprado ela para ir para o trabalho. E claro que eu tomar a decisão de abrir a minha marca foi o que mudou tudo. Por quê? Eu olhei para a minha situação que eu estava e falei, cara, eu não estou feliz aqui. Eu não estou satisfeito. Qual é a minha perspectiva de futuro partindo de hoje se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo? A minha perspectiva era, talvez, se eu fizer uma faculdade de administração, coisa que era o sonho da minha mãe, talvez eu consiga um cargo nessa empresa de gerente financeiro, algo do tipo, que na época ganhava o quê? Eu ganhava uns 900 reais, na época um gerente financeiro lá devia ganhar uns 3 mil reais. Que hoje a gente está falando aí de 5 mil, 3 salários mínimos. Essa é a minha perspectiva. E se eu fosse trabalhar numa outra empresa, fazer uma faculdade e tudo mais, eu não queria isso. E aí eu vim de uma família de empreendedores também. A minha mãe tinha uma lojinha, as minhas tias, meus tios, todos eles têm o seu próprio negócio. Só que como eu vim de um negócio que eu não gostava, que eu estava ali no mercadinho, a mercearia do meu pai, eu não gostava de ter que ficar ali o dia todo, e sábado, domingo. Para mim, empreender não era legal. A experiência que eu tinha de empreender não era legal. Por isso que eu ia para o mercado de trabalho, eu ia estudar e tudo mais. Eu queria ganhar dinheiro, para falar bem a verdade, porque eu não gostava de não ter dinheiro para comprar minhas coisas. Isso era uma realidade real, assim mesmo. Eu queria comprar minhas coisas e eu não tinha dinheiro. E beleza, por que mudou? Por que mudou e por que não foi abrir minha marca que mudou minha vida, Porque ali abrir minha marca foi o que me tirou da situação que eu estava. Abrir minha marca foi, eu não quero mais estar aqui e eu vou abrir minha marca para sair daqui e fazer outra coisa. Então abrir minha marca foi uma válvula de escape, podemos dizer assim, foi uma nova perspectiva de vida. Foi eu mudar minha realidade, foi eu tentar algo que eu não estava tentando e que fugia da expectativa que eu estava vivendo, da perspectiva que eu tinha. Então quebrava o padrão total. Tipo, a minha vida está indo para cá, eu consigo enxergar lá na frente, esse vai ser o Jesué lá na frente, se ele continuar por esse caminho. E aí eu falei para mim, não, eu não quero ir por esse caminho, eu vou fazer outra coisa. Aí eu resolvi, vou abrir minha marca. Empreender, não sei se é legal, mas vou abrir minha marca, vou fazer algo diferente, vou sair do padrão, vou seguir outro caminho.
E mudou a minha realidade naquele momento. Mudou a minha perspectiva, mudou o meu caminho. Eu passei a fazer outra coisa, mirar para outros lugares, fazer coisas diferentes. E me colocar nessa posição, isso mudou minha vida. Me colocar num outro caminho, num outro rumo, isso mudou minha vida. Não foi ter aberto uma marca. Talvez se eu tivesse feito outra coisa, né, teria feito mais sentido, teria feito o mesmo sentido. E aí por que eu abri minha marca? Por que eu abri uma marca lá atrás? Eu tinha 18 anos, quando eu fui trabalhar na indústria, saí com 20 anos. Cara, 20 anos, eu era moleque, hoje eu tenho 35 anos. Eu quero me aposentar com 40 anos. De me aposentar, tipo assim, o que eu faço hoje não quero fazer mais. Eu quero estar... Claro, se eu fizer... Esse ano eu comecei a fazer terapia. E a minha terapeuta fala, minha psicóloga fala, se tu parar de trabalhar, tu vai morrer, tu vai adoecer, porque tu é apaixonado por trabalhar, pelo teu trabalho. Eu falei, não, legal, com 40 anos eu quero me aposentar. Mas depois eu posso fazer outra coisa. Não quer dizer que eu não vou mais trabalhar. O meu objetivo não vai ser mais ganhar dinheiro. Não vai ser mais adquirir nada. Eu quero estar de boa, eu quero estar em paz. Pode ser que eu, sei lá, faça alguma coisa que esteja relacionada a um hobby ou alguma coisa beneficente. Não sei. Mas está dentro da minha meta. Meu futuro é me aposentar com 40 anos. E aí, por que eu estou falando disso? Porque eu tinha 20 anos quando eu mudei o rumo da minha vida. E aí eu podia ter feito qualquer outra coisa. E eu queria, meu sonho naquela época com 20 anos era ser skatista profissional. Eu era movido por esse sonho. Eu ia trabalhar, eu tinha esse sonho, eu voltava ao trabalho, eu tinha esse sonho. E nas horas vagas eu estava correndo atrás desse sonho. E quando eu tomei a decisão de vou sair daqui, vou parar de fazer isso, vou fazer isso aqui, não é porque eu queria viver da minha marca. Eu queria, primeiro ponto, eu queria ter liberdade, eu queria ter dinheiro, eu queria não depender mais dos outros, eu queria ter minha independência, digamos assim, né? E, ao mesmo tempo, esse tipo de vídeo aqui é difícil fazer, né? Porque geralmente a gente edita, a gente corta, eu não quero cortar isso aqui. Eu quero que seja um papo bem honesto. Assim como lá no Marcas Podcast a gente não tem cortes. Nas minhas aulas, as aulas do VDM, eu atualizei esse ano, atualizei tudo, inclusive estou gravando agora, nesse momento. Essa semana eu tenho que gravar 20 aulas. Hoje é segunda-feira, porque semana que vem eu vou viajar, tem o encontro do Mastermind que eu participo. E eu sempre procuro otimizar o máximo possível, porque se eu tenho um curso para um empreendedor, o empreendedor não pode perder tempo. Mas esse tipo de vídeo aqui ele é difícil, mas eu quero fazer esse tipo de vídeo aqui. Se vocês gostarem, eu até vou trazer mais, tá? Que é abrindo mesmo o que tem na minha cabeça, os meus sentimentos, o que eu penso realmente, para que vocês consigam ter essa visão que eu tenho, talvez. Absorver alguma coisa diferente do conteúdo tradicional, que é o conteúdo de educação que eu trago aqui no canal também, né? Informativo e educação. E técnico, né? Eu costumo ser muito técnico. Então, voltando para onde eu estava, meu sonho era viver de skate e a única forma que eu encontrei naquele momento de seguir esse objetivo foi com uma marca de roupa. Talvez se eu tivesse tido a ideia de abrir uma skate shop, talvez eu tivesse tido uma ideia de abrir um skate park, mas não foi abrir uma marca de roupa. Por quê? Eu estava estudando naquela época e eu era muito curioso, né? Eu falo estudar, mas eu era muito curioso, eu não estava fazendo um curso, nada. Acho que eu estava fazendo curso de rotinas administrativas da Microlins, porque minha mãe falou que eu não podia ficar sem estudar, que eu tinha que fazer a faculdade, mas eu enrolei por 2 anos até que eu resolvi abrir minha marca, empreender, né? Abrir minha marca e ao invés de estudar, que era o sonho dela, o sonho da minha mãe era me ver formada em administração. Infelizmente eu não realizei o sonho da minha mãe, né? Mas hoje ela, há muito tempo atrás já, né? Ela sabe que eu tomei a decisão certa. Mas enfim, eu tinha esse sonho, queria viver de skate e para me manter essa chama acesa, eu no caminho de eu continuar acreditando nesse sonho, continuar trabalhando por esse sonho, foi abrir uma marca. Foi ao invés de eu ser patrocinado, né? Porque na época eu tinha alguns patrocínios, apoios e tudo mais, e eu precisava ser patrocinado por uma marca para me tornar um skatista profissional. Alguém tinha que assinar minha carteira. Só que eu não era um skatista talentoso, eu era bom no skate. Eu era bom, quando eu comecei eu era ruim, péssimo, mas eu fui o cara que eu fui mais persistente. Não tinha talento, eu fui persistente, eu cheguei no nível que para onde eu vim, no nível que eu cheguei de skate, eu sou muito realizado, assim. Só que eu comecei com 13 anos. Com 13 anos de idade, tem gente passando para profissional virando fenômeno, né? Então, eu estava muito atrasado, não tinha estrutura, eu não tinha nem skate para andar direito e muito menos, né, local apropriado.
E aí, abrir minha marca ia me proporcionar viver esse sonho, porque eu poderia me patrocinar meus amigos e tentar fazer o sonho acontecer ali com a marca. Então, de certa forma, no começo eu era um skatista que empreendia, e durante muito tempo eu fiquei o skatista que empreendia. Eu posso dizer que até 2017, 2018 por ali, porque eu quase quebrei, né? Então foi 2011 que eu lancei a marca, dezembro, então 2012 ali foi praticamente o primeiro ano. 5 anos depois eu cresci muito, estava vendendo aí 4 milhões ano, e eu quase quebrei porque eu cresci muito rápido. E aí eu tive, né, problemas financeiros de ficar devendo, não conseguia pagar imposto, fiquei devendo para banco e tudo mais. A sorte que eu tinha feito algumas aquisições, eu tinha investido em terreno, que eu usei como garantia. E 2 dos terrenos que eu tinha, inclusive, eu dei para comprar o terreno aqui nesse condomínio onde eu construí essa casa, que eu, né, construí basicamente a minha vida com a minha marca, né? Empreendendo nesse mercado. Vendi 20 milhões de reais antes de começar, para ser mais sincero, não fechou 20, foi 19 milhões alguma coisa, antes de abrir minha boca na internet para falar sobre marca. Hoje em dia tem muita gente aí fazendo o primeiro milhão e já lançando curso, vou ensinar e tal. Nada de errado com isso também, não tenho nada contra, incentivo inclusive, se tiver experiência sendo propagada, que vai ajudar as pessoas, eu dou maior apoio. O que eu não gosto é de gente picareta, vendendo, né, usando gatilhos mentais, estratégias de marketing digital, para vender algo que não existe, algo que não é real, algo que não funciona, né? E então já tinha vendido meus 20 milhões quando eu comecei a ensinar na internet. Ganhei dinheiro, sim, óbvio, tem uma empresa aí que fatura alguns milhões por ano, que é a empresa de educação, do Viver de Marca, né? E só que eu já tinha uma vida bem sucedida. Eu vim do zero ali com a minha motinho e 4 mil reais no banco e construí uma vida legal. O apartamento que eu tenho até hoje o apartamento, eu ia vender para construir a casa, mas não precisei vender, tá lá. Estou vendendo agora, inclusive. Aí os 2 terrenos que eu tinha, usei para construir essa casa. Então, por que eu estou falando sobre isso? Para contextualizar, deixa eu ver, me perdi. Eu estava falando sobre... Tá, peraí que não vai ter cortes. Beleza, ser movido pelo sonho. Ser movido pelo sonho me fez abrir minha marca. Só que abrir uma marca não mudou minha vida. O que mudou minha vida foi continuar persistindo, insistindo, me desenvolvendo. Quando eu tinha um propósito, um porquê, e eu não desisti, isso mudou minha vida. Não foi abrir a marca. Eu demorei para ter resultado. É claro que no primeiro dia que eu saí para vender minha marca, eu vendi para 4 lojistas. Mas ver a cor do dinheiro, ganhar dinheiro mesmo, eu consegui fazer isso, deixa eu ver, 11, 12, 13, 14... 2015 eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. Porque vender no atacado é legal, mas o retorno é muito baixo. Eu vendia minha marca no atacado, né? Lojas multimarcas. E aí em 2015 comecei a vender na internet. E aí eu comecei a ver a cor do dinheiro. Aí eu comecei a tirar meu prolabore lá de 10 salários mínimos e tal. Isso foi em 2015, comecei a vender na internet. Em 2016 eu já estava ali bem financeiramente, já estava ganhando uma boa grana. Então, mudou minha vida abrir uma marca de roupa? A decisão de mudar de rota, mudar de propósito, mudar o que eu estava fazendo, fazer outra coisa, movido por um propósito, me fez mudar de vida. Pode ter sido qualquer outra coisa. Aonde eu estava, eu não tinha um motivo, eu não tinha um propósito. Porra, olha lá, cara, eu não quero ser esse cara que vai ganhar 5 salários mínimos, vai ter uma vida comum, um carro popular, vai ter os boletos do carro para pagar, vai comprar uma casa, financiar no Minha Casa Minha Vida. Eu não queria isso. Simples. Eu falei, não quero, vou para cá. Vai ser difícil? Vai, mas eu vou aprender a fazer essa parada. Eu vou me dedicar aqui, porque isso aqui tem um propósito. E o propósito era, vou viver o sonho. E eu realizei muitos sonhos, eu vivi o sonho. Eu passei skatista para profissional, eu fiz tour da marca, eu tive... Hoje a marca ela não está nem perto do que era antes. Inclusive tem muita coisa acontecendo aí que em breve eu vou compartilhar com vocês. Decisões importantes, difíceis, que precisam ser tomadas. E eu construí minha vida com a minha marca, foi uma das marcas de skate que mais alcançou pessoas no Brasil, na minha época. A gente, pesquisando no YouTube aí, a gente tem vídeo com 500 mil de visualizações de
canais grandes de YouTube mostrando os produtos da marca, abrindo caixa e mostrando os produtos. Então a gente usou, eu falo a gente, mas era eu, a cabeça de tudo sempre foi eu, né? Sempre tive um time, sou muito grato à galera e tudo mais, por ter trabalhado comigo, mas eu era a cabeça estratégica de tudo. E usei essas estratégias de construção de audiência, que eu ensino até hoje, mas em outros momentos, né, com outras técnicas, outros propósitos. Mas vendi muito, cresci muito. Então, tive uma marca muito reconhecida. A gente fez um trabalho que foi um trabalho sólido. Aparecemos em revista, matéria em revista. Fizemos um vídeo full da marca, tinha 10 atletas no time, vídeo gravado aí em, acho que, sei lá, uns 10 países, mais ou menos. Fizemos tour da marca. O meu sonho, que era participar daquelas tours com aquelas vans lotadas, a gente fez isso. Então eu vivi o sonho com a minha marca e foi muito satisfatório construir minha vida com ela. E ao mesmo tempo eu posso afirmar que abrir minha marca não mudou minha vida. Eu ia gravar um vídeo falando sobre por que abrir minha marca mudou minha vida e tal. Mas eu falei, cara, mas será que foi abrir minha marca? Não foi abrir minha marca. Não foi. Claro que eu falo isso várias vezes e eu vou continuar falando talvez. Abrir minha marca mudou minha vida. Mas foi, na realidade, para vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, para vocês entenderem sempre que eu falar, vai ser tomar a decisão de abrir a minha marca e mudar o rumo da minha vida, me dedicar nessa parada que mudou a vida. Porque vai ter um monte de gente, galera, o que mais tem hoje é a gente abrindo marca. Eu falo com Private Label, eu tenho muitos contatos de Private Label, e os caras falam que 90% são marcas novas e que não voltam a fazer segunda coleção. Porque abrir uma marca é fácil, tu vai lá, produz umas etiquetas, manda para Private Label, produz as camisetas e lança, faz as primeiras vendas, tá, mas e aí? Não vai desistir quem tiver um propósito, quem tiver o porquê. Não, a minha marca vai dar certo por isso, isso e isso. Cara, se é um propósito de verdade, se é algo que tu realmente quer fazer, e cara, era o meu sonho aquilo ali, viver de skate, proporcionar aquilo pra minha vida e tal. Se é realmente o seu propósito, você não vai desistir. Você vai até o fim, mas você vai fazer a parada dar certo. Igual eu. Eu costumo dizer que na minha vida nada deu certo de primeira. Mas se não deu de primeira, deu de segunda. Se não deu de segunda, deu de terceira. O próprio VDM. A própria comunidade VDM. Tem gente que não acredita nos números que a gente conseguiu construir. São mais de 10 mil alunos, são mais de 1.000 marcas ativas lançadas, marcas que a gente ajudou a potencializar. Então, a conversão é muito boa. Né? Do mercado aí a gente vê que, 10% conseguiram de fato executar, fazer a parada, é fora da curva, falando de curso online e tudo mais. E eu hoje, eu posso afirmar também que sempre tive um propósito muito claro e eu achava que eu era movido por faturar mais, ganhar mais dinheiro, crescer mais, ser uma pessoa melhor de vida. Eu achava que era o que me movia. Esse ano eu comecei a fazer terapia, faz uns 6 meses acho que estou fazendo, mais ou menos isso. E a minha psicóloga sempre fala, tá vendo, não é por dinheiro, tá vendo, não é por resultado, não é ganância, não é por querer ter mais. Aí eu falo para ela, realmente. É porque isso aqui me motiva, isso me mantém ativo, isso me mantém feliz, que é micro resultados, que é continuar crescendo, continuar vendo um reflexo daquilo que eu me proponho a fazer. Porque não tem nada pior do que a gente fazer algo e a gente não vê retorno disso, né? Tudo morre na praia. Igual tem um monte de gente que quer empreender, quer fazer um monte de coisa, só começa e não sai do lugar. Só começa e não sai do lugar. Tenta um monte de coisa e nunca vai até o final. E eu posso afirmar que 2025 foi um ano decisivo para mim. Esse ano eu tomei várias decisões importantes que eu vou compartilhar com vocês aí nos próximos vídeos. Vou fazer um pronunciamento bem... Eu tava fazendo muita coisa. Eu tinha minha marca, eu tinha Marcas Podcast, eu tinha uma Private Label, que era a nova Private Label, eu comecei a Branders. A Branders é um marketplace, era para ser um marketplace. Eu vou explicar depois para vocês por que eu parei. Eu tenho um Viver de Marca, comunidade Viver de Marca, inclusive a gente está, nesse momento que eu estou gravando, a gente está quase com a meta da Black Friday batida.
E a gente está na metade ainda. Para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo esse ano. Tem gente dizendo que curso online morreu. Ai, curso online morreu. É claro que morreu. Morreu os cursos lixo que a galera faz. Isso morreu. Agora, é igual a galera fala também, né? Ah, faculdade. Ah, ninguém mais vai fazer faculdade. Cadê? Tá todo mundo seguindo o mesmo caminho, porque existem funções, profissões que exigem, é necessário ter. Não tem como não ter. E empreender, as pessoas nunca investiram tanto em educação quanto em 2025 para aprender a empreender, para evoluir seus negócios. Em cursos online, em mentorias, em consultorias. O que está acabando é esse monte de curso lixo que as pessoas fazem, que ensina gatilhos e estratégiazinhas que não funcionam mais. Eu estou há 5 anos com o VDM. Essa foi a terceira grande atualização. E eu atualizei a parada para que de fato ficasse muito melhor. Eu posso afirmar que ficou 10 vezes melhor. Eu transformei um curso com comunidade, a gente tem uma comunidade network, em uma trilha de evolução de uma marca, com conteúdo essencial que não encontra na internet, não encontra. O ChatGPT, ele não consegue ter acesso àquilo ali, porque é um conhecimento que não tem na internet. Basicamente eu dividi, que até o nosso comercial brinca, nossa, a gente tem aqui o ensino médio, o ensino fundamental e a faculdade. Aí eu brinquei e falei, e o curso dos concorrentes é o pré-escolar. Por quê? O VDM Start ele leva do zero até o lançamento da marca. O VDM Scala ele leva do lançamento até 10 mil por mês. E o VDM Pro leva dos 10 mil por mês até 100 mil reais de vendas por mês. Então, eu estruturei tudo com a metodologia passo a passo e ainda botei um checklist. Checklist são 60 passos para lançar uma marca. Eu afirmo, é impossível fazer aquilo ali e não ter resultado. Então, as pessoas que, eu quero mudar de rota, eu quero fazer diferente, eu quero empreender com algo que me dê, satisfação, mas me dê perspectiva de futuro. Talvez não seja uma marca, mas se você continuar fazendo as mesmas coisas, que era igual a minha perspectiva que eu tinha lá atrás, você já sabe como é que vai ser. Então, você tem que fazer algo diferente. Então, se em algum momento você cogitou abrir uma marca, cara, vai fundo. Abrir uma marca pode não mudar a sua vida. Mas essa decisão pode ajudar a mudar a sua vida se você entrar nesse mercado, se você focar com o propósito certo, ter o seu porquê muito claro. E aí, nessa loucura de eu vou transformar o VDM numa parada prática, perfeita, à prova de falhas, onde qualquer pessoa consegue executar aquilo ali, lançar a marca e ter resultado. E aí eu fiz checklist e nessa Black Friday a gente lançou uma garantia de 6 meses. Onde qualquer pessoa que aplicar a metodologia não tiver resultado, eu devolvo dinheiro. E aí tem assinatura Start, Scala e Pro. O Pro é vitalício, não tem como fazer as outras vitalício porque são níveis, né? Então a pessoa que entra no Scala tem tudo que tem no Start. A pessoa que entra no Pro tem tudo que tem no Start, tudo que tem no Scala. E só o Pro é o completo, então o Pro é vitalício, que vale muito a pena. O Pro normalmente é 2.297 e aí a gente dá um desconto ali quando a gente faz uma promoção, né? E aí fica 1.997. A renovação do segundo ano do Pro é 997. Então, se você assinar agora o Pro, daqui um ano já renova. Daqui um ano você já paga novamente, passa no cartão novamente e já dá o valor do vitalício. Inclusive, a gente tá com a nossa... Ano passado a gente fez de novo. A gente fez pela primeira vez o acesso vitalício. E aí muitos alunos, a maior parte foi aluno que mudou o processo vitalício, aproveitou a oportunidade. E nesse ano a gente resolveu fazer igual. Só que, com essa mudança do VDM esse ano, não vale mais a pena a gente fazer isso. E eu falei pro time, assim, 99% de chances que a gente não faça de novo. Porque não vale a pena. A gente tem uma renovação muito boa do VDM, principalmente agora. Com essa mudança que a gente trouxe, a gente vai trazer novos cursos com especialista para complementar cada plano e tal. Então não vale a pena. Mas vamos fazer esse ano e vamos avisar todos os alunos. A gente avisou todo mundo, a gente está mandando mensagem, WhatsApp, e-mail, até ligação a gente fez, para depois ninguém falar que, mas eu não fiquei sabendo. É muito provável que esse seja o último ano que a gente vai liberar acesso vitalício. E aí os alunos têm R$1.000 de desconto porque já são alunos, né? E aí o link está aqui embaixo, se vocês quiserem aproveitar. E aí complementando aqui, para não perder o foco do vídeo,
Eu afirmo, então, sem medo de errar, que abrir uma marca, eu achava que tinha mudado minha vida, mas na verdade não mudou. O que mudou minha vida foi ter mudado o foco, o rumo dela para algo que eu não acreditava, algo que eu não queria mais. E aí eu mudei o foco dela para algo que eu queria, que tinha a ver com propósito, com porquê, com a minha felicidade. E aí, abrir uma marca era o que eu ia fazer, e eu ia fazer essa parada até dar certo. Até dar certo. Não era, vou ver se vai dar certo. Não, é até dar certo. Então, não foi fácil, fiz acontecer, abri outros negócios depois, mas o VDM foi meu segundo negócio. Eu não tinha outro... Minto. Nossa, falha técnica. Em 2017, eu cometi alguns erros que era, eu preciso continuar crescendo e aí eu perdi o foco. Aí eu abri outras marcas, porque eu também tinha uma multimarca online, que era a Americ Skate Shop, e aí eu vendia a minha marca Alpha, mais outras marcas nessa loja, e vendia outras grandes marcas também, tipo Nike, outras marcas do mercado street aí. Mas ali eu considero que foi um erro, porque eu perdi o foco na minha marca. Perdi o foco. E aí eu dissipei a energia, né? Então, quando a gente perde o foco, a gente distribui a energia, né, para várias coisas, que foi o que aconteceu novamente em 2023. 2023 aconteceu a mesma coisa. Comecei a fazer... No podcast foi em 2022? O podcast foi 22, eu acho. Então começou em 22. Claro, podcast é um braço de conteúdo do VDM, né? Posso dizer assim que não foi o erro. Mas aí veio 23, investi 200 e poucos mil reais na plataforma Branders. Na verdade, em 2022 eu abri também a nova, né? Nova Private Label. Então começa aí, não era para ter feito isso. Simples, não era. 2023 a Branders. E aí eu estava com outras iniciativas também que vocês nem ficaram sabendo, que eu queria abrir um RP próprio. Eu queria competir com o Bling. É loucura, né? A gente quer... Claro que era ótimo, ia ser um negócio excelente, meu. Eu tenho uma base gigante de alunos, de clientes, e eu consegui faturar muito alto. Assim como o Marketplace, se eu tivesse tocado para frente, eu ia conseguir realmente faturar muito alto. Mas não foi relacionado ao negócio não ter dado certo. Foi relacionado a eu ter encontrado um equilíbrio na minha vida onde eu falei, vale a pena? Vale a pena? Não vale. Eu vou finalizar esse vídeo falando sobre algo que vocês vão ouvir muito falar de mim ainda. Por mim, né? Que é, a gente não precisa ser altamente em nada. A sua empresa precisa ser altamente lucrativa, a sua marca precisa ser altamente desejada, você precisa ser altamente inteligente, você precisa ter um rendimento acima da média, porque produtividade... Você não precisa ser altamente em nada. Você precisa ser suficientemente. Você precisa trabalhar o suficiente para alcançar os seus objetivos no seu negócio. Você precisa construir uma marca, né, para gerar desejo suficiente e, de fato, empreender o tempo suficiente para que você consiga alcançar os objetivos que você tem. Não é, vou fazer tudo. Então, eu me peguei num momento onde eu estava com projeções gigantescas de múltiplos dígitos de faturamento, sobrecarregado pra caramba, prestes a ter um burnout. E aí esse vídeo aqui já mudou até de assunto, né? Eu vou trazer mais nos próximos vídeos. Se você está gostando disso, está fazendo sentido para você, inclusive, por favor, deixa aqui a opinião de vocês. Esse vídeo quem está postando não é meu time, eu estou postando. Quem está respondendo nos comentários aqui embaixo não é meu time, eu vou responder. Tá bom? Então manda aqui embaixo, interage aqui nesse vídeo, comenta aqui. Se você não quiser comentar nada, comenta aqui qualquer coisa, só para eu saber que você chegou no final. E para você ajudar esse vídeo a engajar, que essas mensagens que eu vou trazer aqui são muito importantes para formar aí novos empreendedores e pessoas que vão ter um foco baseado no propósito real, que não é só ganhar dinheiro, galera. Tô numa casa massa pra caramba e tudo mais, e eu queria ter uma outra casa na praia gigante, eu queria que essa casa fosse maior, e aí, meu Deus, não precisa. A gente precisa trabalhar o necessário, suficiente. A gente precisa ser uma pessoa com a... Essa é a minha nova filosofia de vida. Ser suficientemente.
fazer o suficiente para que a gente seja feliz. Ó, são 1 hora agora, eu tenho uma reunião de planejamento com uma pessoa do meu time, depois eu tenho o pessoal da automação da minha casa que vai vir aqui para a gente fazer algumas configurações. 6 horas eu paro de trabalhar e 7 horas eu tenho a apresentação da minha filha na escola. Ontem, churrasco, piscina. Então, assim, claro, né, eu já consegui alcançar os objetivos que eu tinha, já sou uma pessoa realizada. Mas a gente tem, quando a gente está nessa jornada, a gente tem que ter consciência disso. Em muitos momentos eu acho que eu me perdi, trabalhar demais e tudo mais. Acho que ter a minha filha e ver a minha filha crescendo muito rápido foi o que foi abrindo meus olhos, assim, meu Deus do céu. E eu dei muita atenção, assim, eu me considero um pai presente pra caramba. E no momento da pandemia, né, eu acho que minha filha nasceu no meio da pandemia, então eu estava em casa também. Claro que em alguns momentos estava no escritório, tinha outro escritório, que era o estúdio onde eu gravava os vídeos do VDM, porque eu morava em apartamento é um pouco mais difícil de fazer conteúdo e tal. Mas enfim, eu acho que a mensagem que eu queria passar nesse vídeo era essa. Eu sei que poucas pessoas vão assistir esse vídeo até o final. É uma reflexão, tem um pouco de groselha, tem um pouco de... Não é encheção de linguiça. Eu quero trazer aqui um papo diferente do conteúdo que eu vinha trazendo no YouTube. E foi porque eu acho que eu me peguei no momento ali onde eu estava falando uma parada que, peraí, mas eu não concordo com isso aqui, eu preciso colocar um contraponto. E eu queria saber também de vocês, o que vocês querem de vídeo aqui, o que vocês querem de conteúdo. Eu vou compartilhar. Tamo junto, bora fazer acontecer e até o próximo vídeo.